Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o quanto que seus genes influenciam no teu comportamento. No próximo vídeo eu vou falar o quanto que eles influenciam na questão de ganho de peso, obesidade. Mas esse primeiro eu vou falar um pouquinho sobre comportamento. Eu vi até uma notícia de que um neurocientista falando que genes ali podem determinar se a gente vai ter depressão, em cerca de 50% até, e que uma parte das pessoas vai ser incapaz de sentir felicidade ao longo da vida. Eu considero isso muito problemático. Vou explicar por quê. Primeira coisa, que felicidade, muitos autores trazem como não é ser feliz, e sim estar feliz. É claro que você pode olhar de uma maneira aguda ou crônica, isso é um debate bem filosófico, na verdade, né? Então, por exemplo, eu olho aquilo e eu falo, cara, no real, na geral, assim, minha vida é bem feliz, né? Tenho meus pais próximos, tenho esposa, marido, meus pets, tenho um bom emprego, né? Ou tu pode olhar de uma maneira mais aguda, do tipo, hoje não foi um dia muito bom, hoje eu estou triste, hoje eu estou de luto, hoje eu fui demitido. É problemático você olhar a felicidade de uma maneira crônica, porque o nosso humor, ele vai variando, né? Dentro de um range que é aceitável, adequado, né? Diferente, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de humor, como bipolaridade, borderline, onde essas variações são mais potentes e às vezes elas ciclam de uma maneira diferente. Então a primeira coisa que tem que pensar é que felicidade é ser ou estar. Segunda coisa é que nossos genes influenciam no nosso comportamento? Em parte sim. Por exemplo, eu posso ter genes ali não só por herança dos meus pais, hereditabilidade, por aspectos meus, ligados à impulsividade. Então tem um impulso maior para tomadas de decisões que não necessariamente são as melhores. Então isso pode me levar a comportamentos de mais agressividade, a comportamentos de vício, justamente por causa dessa impulsividade, comportamentos de riscos maiores. Tá? Então eu tenho genes para isso. Mas ao mesmo tempo, eu preciso no ambiente, lembrando que o ambiente não é o local onde você está, né? É o meio, a relação com as pessoas, como tu avalia essa relação, tudo isso. Então também é uma seta bidirecional, né? Você, ambiente, né? Seta bidirecional, tá bom? Não é apenas o local, assim, eu estou num ambiente obesogênico. Não é isso que eu tô falando, igual eu falo nas aulas de obesidade. Tô falando no ambiente como um todo mesmo, até na tua própria relação com as pessoas em si. Quando eu falo ambiente obesogênico, muitas vezes eu falo, não, tô num ambiente que tem bastante comida, calórica, enfim, não é bem isso. E aí, esse ambiente por si, ele pode tanto ser gatilho para esses genes, como ajudar no silenciamento deles. E isso tem uma importância muito maior, isso é mais controlável. Então, por exemplo, o borderline é uma doença que cicla bastante ali as questões ligadas ao humor. Uma pessoa pode ter mais impulsividade, aí de repente, de uma hora, ela tá muito acesa, quer fazer tudo e vai dominar o mundo e se sente a melhor pessoa para tudo e de repente, nossa, que dia horrível, não aguento mais, né? Vou atentar contra mim mesmo, enfim, né? Não posso usar o termo aqui, né? Por causa do YouTube, mas enfim. Essa pessoa tem uma genética ligada a isso. Há um percentual de hereditabilidade também, pais, mães, enfim, pai e mãe. Então varia um pouquinho essa hereditabilidade também de pai e mãe, né? Entre os transtornos, né? A gente sabe que esquizofrenia tem uma hereditabilidade maior, mas temos em outras doenças também. Só que o que tem nessa pessoa? O que a gente chama de ambiente validante. Então essa pessoa tem alterações na maneira como esses impulsos, né? Essas potências emocionais dela variam, né? Esses potenciais de humor variam. E quando o ambiente invalida, tipo, não, você não pode chorar que chorar é coisa feia. Não, você não pode sair fazendo isso que isso é coisa feia, isso tá errado, não sei o que, né? Isso aí vai fortalecendo e ao longo da criação dessa criança, por exemplo, né? Vai disparando, vai fortalecendo esses genes para que sejam mais disparados e para que também hajam alterações nos sistemas ali, né? Tanto no sistema límbico, né? Núcleo accumbens, amígdala, hipocampo, né? Quanto nos sistemas ali mais no córtex, né? Como córtex pré-frontal, órbita frontal, enfim. Aí vai ter essas alterações. Então, a pessoa tem um gene ali, tem os genes, na verdade, vários genes, né? A gente não tem um gene do borderline, um gene da depressão, né? Mas o mais importante é como que o ambiente dispara ou silencia esses caras. Na depressão, é ainda mais complexo, pelo menos quando a gente vai ver nos estudos. Por quê? Porque a gente tem também, tanto como outros transtornos, né? Nem diria talvez ainda mais, me corrigindo, né? Mas é tão complexo quanto, pelo menos, né? A gente não tem realmente a fisiopatologia clara, igual eu trouxe até num vídeo aqui inicial para vocês, né? Posso depois até trazer mais dados sobre, né? Sobre aquele estudo que tá lá atrás. Se você não perdeu, volta alguns vídeos e vê eu falando sobre depressão aqui, tá? Só que a gente não tem uma fisiopatologia clara. Depressão não é falta de serotonina. Pode faltar serotonina em algumas áreas ali, né? Ou um turnover alterado, ou seja, uma síntese de degradação alterada. Pode alterar vias dopaminérgicas, a própria via do glutamato está em excesso, né? O glutamato em questões ligadas à estabilidade, né? Não é que ele é ruim também, tá, gente? Enfim, não é bem serotonina. Há alterações na depressão também de vias inflamatórias, né? Embora seja bem debatível para tratamento, né? E alterações até no tamanho de algumas áreas do nosso encéfalo, como a própria área da amígdala, que fica maior, né? E do hipocampo, que fica menor. Então, você tem uma série de alterações com uma série de
genes envolvidos, você não vai ter o gene da depressão ou alguns genes. Você tem muitos e muitos genes ligados a isso. E aí a gente não consegue fazer um determinismo do tipo, cara, se você tem esse gene aqui, você vai ter depressão. Não dá pra gente fazer isso. Então alguns estudos tentaram avaliar isso, né? Eles pegaram uma série de genes, né, derivados do projeto Genoma, e eles pegaram os números, geralmente varia, 25% a 35%, até 50% da depressão é explicada ali, parcialmente explicada pelo menos por genes. O problema é que, beleza, tenho depressão, então eu tenho 50% disso explicado por genes. Não quer dizer que 50% da população vai ter depressão por causa dos genes. O pessoal geralmente interpreta errado. Até porque isso é uma variação. Eu posso ter, por exemplo, sei lá, vamos pensar na população. 10% da população, por exemplo, tem depressão. Isso é um número próximo da realidade, dependendo do tipo de país que a gente vai avaliar, inclusive, tá? País ou cidade. E aí, dessas pessoas, uma média de 50% é explicada por genes. Mas eu posso ter uma média, isso é média, né? Mas eu posso ter pessoas que 15% explicam por genes, ou 75% explicam por genes. É muito difícil a gente chegar em valores tão altos assim, bater um martelo e falar, cara, isso aqui foi explicado por genes. Então, esse cara de depressão, 75% é genético. Por quê? Porque a gente não consegue tirar o potencial do ambiente da equação. A gente consegue avaliar isso, avaliar a vida dele inteira e quanto que isso disparou nos genes. Essa é a grande questão. A gente consegue induzir nos animais o comportamento deprimido. Não necessariamente vai ser o mesmo comportamento de depressão em humanos, né? Porque o animal ele vai ter uma noção diferente do que são as variações de humor. Então ele tem um comportamento deprimido que é um comportamento menos exploratório. Às vezes ele acaba não fazendo a consumo de ração, fica mais num canto, mais excluído. Às vezes tem mais agressividade também. Mas a gente não consegue extrapolar isso para o modelo humano. Então a gente não consegue pegar e bater o martelo e falar, cara, 75%, 50%, né, desse transtorno de humor é genético. O que a gente sabe é que alguns transtornos de humor têm uma heritabilidade maior, no caso da esquizofrenia, por exemplo, então uma heritabilidade muito grande, né, mas se eu tive mãe esquizofrênica, eu tenho uma chance maior. Na depressão também tem isso, também tem esse papel de heritabilidade, mas a gente não consegue definir percentuais. Primeiro porque a gente não sabe totalmente a fisiopatologia, qual que é o mecanismo para aquilo, né? Ninguém consegue explicar de uma maneira 100% adequada a fisiopatologia da esquizofrenia. A gente sabe que há alterações nas vias dopaminérgicas, por exemplo. A gente não pode resumir esquizofrenia a uma alteração dopaminérgica, assim como a gente não resume depressão a uma alteração serotoninérgica. Então, o efeito do ambiente como gatilho ou silenciador de genes é muito, muito importante. Por exemplo, uma pessoa que tem aqui vários genes para depressão, falar que isso que a gente não sabe quais são todos os genes também, isso é importante deixar claro, né? Mas tem vários genes que foram relacionados de uma maneira ou outra à depressão, e aí ela tem um ambiente que não leva ela a esse humor mais deprimido. É o contrário, é um ambiente super capacitante, faz ela conversar sobre as emoções, de vários reforçamentos positivos. Outra pessoa mal tem genes, né? Não tem esses genes ali tão disparados, essas alterações, na verdade, genéticas tão disparadas assim. Mas o potencial do ambiente é muito forte. Ela vive sobre insegurança alimentar, violência doméstica, às vezes violência sexual, sobre insegurança financeira. Então, tudo isso, a gente sabe que são gatilhos muito mais fortes, isso documentados pela literatura, do que apenas olhar os genes. O maior problema quando a gente pensa em genes para isso, não é que eles não existam, mas se a gente coloca um percentual muito alto, é que aí a gente leva, então, a um determinismo biológico, tipo, cara, tu vai ser assim porque esses são seus genes e pronto. Isso é problemático. A gente não tem na literatura relatos de casos documentados, né? Relato de caso não é a pessoa falar, não, eu tenho isso, né? É relatar pela literatura, avaliar melhor, enfim, documentar isso num estudo científico, né? Como é ser um relato de caso, ainda é um estudo científico. A gente não tem na literatura indivíduos que têm uma depressão que não consegue ser tratada por medicação, por terapias, enfim, tão forte que seja excluído do ambiente da equação. Não dá pra fazer isso. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Vai ter pessoas que provavelmente vão ter mais dificuldade em lidar com a depressão ou maiores riscos de episódios depressivos ao longo da vida. Isso é óbvio. A gente não está negando os genes da equação. O que eu estou falando aqui é que o ambiente é a parte mais importante. Primeiro porque a gente não desvendou completamente a fisiopatologia. Segundo porque a gente sabe que dos genes que a gente conhece, eles não sendo disparados. Tá tudo certo, a pessoa convive com aqueles genes ali que não são disparados, né? Essas alterações dadas por eles não são disparadas, na verdade. E a pessoa continua a vida inteira sem nenhum transtorno de humor. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa nem tem esses genes, ou tem um percentual muito baixo, né, desses genes, mas um ambiente tão invalidante que ela acaba assim tendo transtorno de humor. Então o que a gente consegue mexer realmente na parte da equação é no ambiente. Para onde que é nosso foco? Quando a gente está falando de clínica, é no ambiente. É claro que a pesquisa vai continuar avançando, vamos continuar, né, vamos ali no geral, com população, com pessoas interessadas, continuar avaliando e investindo em quais são realmente os genes importantes, até para conseguir fazer uma melhor validação de riscos lá atrás e até fortalecer algumas políticas públicas, né, mas falar que tem gene para depressão, a pessoa tem esse gene, ela vai ter depressão. Tem gene para esquizofrenia, a pessoa que tem esse gene, ela vai ter esquizofrenia, borderline, bipolaridade, né? Tá errado. Tá errado porque não há esse determinismo. Então a gente sempre foca no ambiente, principalmente, porque esses genes existem, mas a gente tenta não disparar ali eles, né? E suas alterações correspondentes que vão levar a um risco maior para transtornos de humor. Então é isso, né? Depois eu vou gravar um vídeo sobre também genética para obesidade. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, comentem aqui, né? Deem essa força para mim, né? O canal tá tentando engatilhar mais vídeos ali ao longo da semana, né? Ser mais ali presente aqui. Então, fortaleçam aí pra mim comentando e compartilhando, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.